falar sobre um assunto bem interessante para a área industrial, que é o setup. Só que nós vamos abordar a importância do setup como um recurso competitivo, ou seja, como um recurso estratégico para a empresa, ao contrário do que muitos imaginam, né? Primeiro, só para a gente situar, setup, né, da onde veio, o que é assim que o desenvolvimento industrial começa a incorporar máquinas, equipamentos, né, elas passam a ter necessidade de preparação, né? Ou seja, a máquina tem um ajuste, uma preparação para as características do que vai ser produzido. A questão começa a complicar quando você tem aumento de apresentações, né, de produtos passando pelos mesmos recursos. Então, o setup se torna necessário. Você começa a aumentar o seu portfólio, os recursos, né, são os mesmos e para cada produto você precisa fazer um setup. Então, ele surge e é interessante, né? Ele entra como um custo fixo, algo que era para ser diluído, logo sendo um custo fixo. Ele tem toda uma característica de que, né, ele já está lá, é um mal necessário, né? E nós temos que, efetivamente, tentar diluir esse custo. Então, esse foi um movimento que acabou se estabelecendo, né, onde você percebe que o setup, né, passa a ser incorporado como um elemento a ser diluído o seu custo. Porém, né, na verdade, ele não é um mal necessário, né? Ele é, na verdade, um verdadeiro recurso para você obter o quê? Menor tempo de resposta, né? Ou seja, maior responsividade, porque você fazendo mais setups num portfólio, você consegue fazer produtos, né, com lotes menores, respondendo ali de acordo com a demanda. Então, essa é a primeira questão. Você aumenta uma resposta, né, de acordo com, adequando até uma certa flexibilidade. É o segundo item. Você tem a resposta mais rápida, o segundo item mais flexível. Para a realidade atual, né, onde você tem portfólios grandes e às vezes uma variação muito grande, né, da demanda que você imaginava. Você consegue reagir mais rápido, adequando aí a resposta, né, mais flexível e mais rápida. E aí nós temos um outro item. À medida que eu consigo fazer mais setup, eu tenho um melhor nivelamento, eu tenho a capacidade de fazer um portfólio maior de produtos e isso faz com que eu precise de menos work in process, ou seja, menos estoque em processo. E, ao mesmo tempo, eu preciso de menos produto acabado, ou seja, menos capital de giro, né? Essa é uma questão importante. Falou, mas por quê? Bom, fica óbvio, se eu tenho grandes lotes, né, sendo produzido, eu tenho grandes quantidades de produtos ali ao longo do fluxo. Principalmente se o fluxo tiver mais um ponto de programação, não for um fluxo contínuo, isso tende, inclusive, a crescer bastante com a questão dos grandes lotes. E a questão do produto acabado. Por quê? Imagina, eu tenho 3 produtos, A, B e C. Se eu adoto uma filosofia para diluir o custo setup, eu faço só num mês eu faço A, no outro mês eu faço B, no outro mês eu faço C. Eu só vou fazer começar a entregar A de novo só daqui a 3 meses. Isso significa que eu tenho uma média, simplificadamente, 90 dias de estoque. Agora, se eu fizesse, né, a cada 10 dias, né, um A, 10 dias um B, 10 dias um C. Você começa a perceber que você consegue entregar tudo dentro do mês, né? Então, se estiver comprando A, ou B ou C, eu tenho um estoque médio muito menor, né? Do ciclo, muito menor. Em vez de 90 dias, basta eu ter um estoque médio ali, que a média vai dar menos de 30 dias, inclusive, né? Mas o estoque máximo que eu entro é de 30 dias. Então, só para a gente perceber, né? Então, eu coloco 90 dias para depois consumir durante os 90 dias, ou eu coloco 30 dias para consumir depois de 30 dias. Por aí você vê a diferença da escala do capital investido. Isso serve para o produto acabado como o produto em processo. Mas voltando à questão, se ele tem tantas vantagens, né? Por que ele é visto como mal necessário? Bom, primeiramente tem a ver com alguns indicadores, né, que a gente utiliza. Custo unitário, né, o próprio custo do setup sendo diluído nos produtos. E aí a gente começa a se afastar desses objetivos para incentivar a diluição do custo setup e aumentar a produtividade para fazer
o que eu não estou vendendo muitas vezes, para fazer para estoque e não para giro de estoque e nível de serviço de atendimento ao cliente. E aí você pode questionar, mas tudo bem, e se eu mudar os indicadores, não muda um outro fator. Ele me consome tempo, ele me consome capacidade. É verdade. Mas a pergunta é, e se você tem capacidade? Ah, mas aí ele vai aumentar o custo. Que custo? Você tem capacidade instalada, as pessoas estão lá. Dá para fazer mais setup? Qual é o problema? E digo mais, né? Esta é a sacada. Se setup é algo que traz tantas vantagens, a minha meta é criar recursos para diminuir não a quantidade de setup, o tempo de execução de cada setup para que eu possa executar mais setups. Então a primeira questão é você compatibilizar a questão da capacidade, né, com a própria demanda e o tamanho do lote e continuamente fazer um trabalho para a redução do setup, né? Almejando o que a gente imagina daquela questão do on-piece flow, né? Se eu não tenho setup, eu posso fazer toda hora que alguém pede, né? Fazer. É claro que essas questões têm outros balizamentos, como os lotes de transporte e outra natureza, mas quanto menor o lote, maior o ganho, desde que a gente tenha essa possibilidade. Então, essa questão do mal necessário, no nível gerencial indicadores, né? No nível de capacidade, né, que a gente começa a ver que é uma questão só de saber avaliar e montar estratégias para reduzir setup. E a questão também do operacional, a cultura, né? Às vezes o estilo do operador, ele gosta de fazer o processo repetitivo, ficar ali na máquina só olhando o produto. Setup é uma outra tarefa, né? Que em conjunto envolvendo o próprio operador e às vezes setupeiros, que eu recomendo sempre ter, porque o custo da mão de obra em empresas de capital de investido, né, de grandes equipamentos, ele hoje é muito diluído. Então, você ter pessoas para ajudar na redução do tempo de setup, ele é um ganho muito grande, né, comparado com o pequeno custo que você vai ter. Então, os ganhos de capital, os ganhos de flexibilidade, melhoria de nível de serviço, ele é muito grande. Então, o setup, ele tem que parar de ser visto como um mal necessário e sim uma dádiva, né? Falando em dádiva, né, se a gente fosse falar da Bíblia do Lean, eu diria para vocês, que é meu último recado aqui, que é um mandamento, né? Ame o próximo setup.